O assunto agora, ondas. Nada a ver com mar? Tudo a ver. São ondas sonoras, que a gente vai ver lá no exercício, né? Mas são ondas mecânicas, assim como as ondas do mar. Dá uma força e coloca o vídeo, Renatinho. Uma questãozinha que eu separei é uma questão sobre ondas. Ondas é um assunto que cai a beça no Enem, né? É um assunto que está lá na habilidade 1, na identificação de fenômenos e conceitos. E é um conteúdo bem vasto, então é sempre interessante você dar uma olhadinha com calma, verificar tudo que a gente tem lá. Belezinha? Então vamos dar uma olhadinha na nossa questão? Mergulha comigo, vamos lá. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar os instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente a... Volta comigo. O que você tem? A mesma nota musical. Se você tem a mesma nota musical, você tem a mesma frequência sendo emitida. Essa é a ideia. Então, o que permite diferenciar sons de frequências iguais? Essa é a ideia básica dessa questão, legal? E ela envolve o quê? As qualidades que o som tem. São basicamente 3 qualidades. Vamos voltar comigo no slide aqui para a gente escrever? Né? Basicamente, nós temos 3 qualidades. Né? Nós temos a altura, nós temos a intensidade, legal? E nós temos o timbre. Tudo bem? Gente, a altura ela está relacionada com a frequência. Ou seja, o que significa para a gente um som alto, né? Um som alto é, na verdade, um som agudo. E um som baixo, ele é, na verdade, um som grave. E aí você vai falar, mas Soto, então o que seria o que eu chamo de som alto? Aumenta o som que o som está alto. Aí você está se referindo à intensidade. A intensidade é exatamente o que a gente chama de altura. Ou seja, a intensidade ela é, na verdade, a potência dividido pela área. Ou seja, quanto de watt que eu tenho por metro quadrado. E o timbre, ele é o chamado desenho da onda. Ou seja, ele é o que diferencia sons, desenho da onda. É o que diferencia sons de frequências iguais. Ou seja, se você tiver um violão, né, ele vai ter uma onda mais esticadinha. Se você tiver um violino, um som mais agudo, você vai ter uma coisinha mais assim desse tipo. O desenho da onda é que vai diferenciar um do outro, né? Esse desenho que a gente tem. Então são 3 qualidades. Então volta comigo. A gente tem 3 coisas ali, né? O que a gente chama de altura, né, que é o som alto e baixo, na verdade o som grave e agudo. A intensidade, que está relacionado com a potência, com o que você chama de barulho. Esse som está muito alto, na verdade não está alto, está intenso. Né? E o timbre, que permite diferenciar sons iguais. Isto é, se eu tiver um violão tocando um Lá 440 Hz e você tiver um piano tocando um Lá 440 Hz, ele tem a mesma nota, a mesma frequência, tudo igual, mas o som é diferente, porque o desenho dele é diferente. Legal? Então o timbre dele é diferente. É isso que a questão quer saber. Então vamos dar uma olhadinha no texto. Vamos lá comigo. Ó. Essa diferença, né, de sons de frequências iguais se deve a quê? A intensidade sonora, ou seja, porque um som foi mais intenso, um som foi mais barulhento do que o outro? Não. A potência sonora, não, porque a potência sonora também está relacionada com a intensidade. Também não. Diferente velocidade de propagação do som emitido pelo instrumento. Se o som, se o som foi emitido no ar e está vindo pelo ar, essa velocidade é a velocidade do som no ar para os dois. Então, eles têm a mesma velocidade de propagação. Né? A altura do som também remete à frequência, né? Então, se eles tivessem alturas diferentes, eles teriam frequências diferentes, seriam notas diferentes. Né? Então, o que diferencia um do outro é o nosso timbre, né? Que é exatamente o desenho da onda, que ele até fala, né? Que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. Ou seja, eles vão ter, volta comigo, mesma velocidade, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, tudo bonitinho, exceto o desenho dele. Os desenhos serão diferentes. O desenho da onda é o timbre da onda. Assim a gente fica com a letra D. Legal? Um grande abraço para todos. Professora, pelo que eu captei, o importante é eu conhecer as propriedades do som. Tô certo? E você viu quais são as propriedades do som. Vamos lá, quais são? Intensidade, altura e timbre. Não adianta você saber só os nomes. Você tem que entender cada uma delas, o que elas significam, porque senão você não consegue responder a questão, né? Lá nas alternativas você vai se confundir. Então, o importante é você entender o significado de cada uma dessas palavras, no caso das ondas, intensidade, altura e timbre. No caso do timbre, aquela brincadeirinha que você fez com o corpo, faz de novo. Vamos lá. Aqui. Olha lá. Tá,
formato de onda aqui. Super bonito, né? Agora você consegue mudar esse formato? Mudar o formato? Faz de um jeito diferente. Pronto, se fosse som, a gente já conseguiria distinguir um instrumento musical do outro, porque o timbre é justamente a forma da onda. Pela forma de onda é que a gente consegue distinguir esses instrumentos musicais. O que o aluno, então, precisa saber para realizar uma questão dessa? Esse tema é estudado no segundo ano do ensino médio. Tem lá um capítulo fantástico no segundo ano do ensino médio chamado Ondas. Dentro desse capítulo, ondulatória, tem lá acústica, que vai tratar justamente dessas ondas especiais, que são ondas mecânicas sonoras, né? E lá você vai encontrar todos esses detalhes que a gente está comentando aqui. O que significa intensidade, ou seja, se o som é forte ou fraco, o que significa aí a altura, ou seja, a frequência, né? Se eu falo bem fininho ou se falo, né, grave, mais né, grave. grosso, e essa questão do timbre, que permite que a gente distingua sons de fontes diferentes, né? Lá você consegue, inclusive, visualizar através de figuras. Se você não gostou das figuras do livro, vá para a internet, e aí a gente encontra aplicativos na internet que permitem simular essas ondas. Tem até aplicativo que permite que você construa a sua onda. Você vai somando ondas de tal modo que você mantém ali a altura, né, ou seja, a frequência do som como um todo, mas com formatos diferentes, do jeito que você fez com o braço aí. E aí depois você pode ouvir o resultado, como se fosse uma onda sonora, e você vai percebendo as diferenças. Dá para fazer isso com aplicativos da internet. O FET Colorado tem lá um aplicativo sobre isso.